capítulo 10 de Marcos, somente os versículos 50, 51 e 52. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, diz assim, ó: e ele, lançando de si a sua capa, diga capa para memorizar, dá para melhorar? Capa, ótimo. Levantou-se e foi ter com Jesus. O 51. E Jesus, falando-lhe, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu vou ler a Bíblia do pregador. E o cego disse: mestre, que eu torne a ver. O 52 para encerrar. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez com os irmãos, ao pastor dessa igreja, pastor Wesley, que tem feito um trabalho com excelência nesse lugar. Irmãos, a maioria dos crentes conhece a história do cego de Jericó. Ela é uma história belíssima. A forma que o evangelista Marcos escreveu essa história, os detalhes que ele dá sobre esse milagre, se torna tudo bem encantador. Eu pedi para vocês repetirem comigo e memorizarem ali a questão, o texto, o versículo que nos diz que o Bartimeu, o cego de Jericó, antes de ir falar com Jesus, ele jogou a sua capa. E eu vou conversar com vocês sobre este assunto. Nós que somos pregadores, eu acredito que quem é cantor igual o Emerson e outros que compõem, nós somos curiosos. O crente é curioso com as revelações da Bíblia Sagrada. Quando você lê algum texto que fala ao seu coração, você vai examinar, porque há uma diferença de ler a Bíblia e examinar a Bíblia. Examinar, você descobre os detalhes. E eu comprei algumas Bíblias para mim, como pregador, como estudioso da palavra, pastor Wesley. E eu comprei a Bíblia do pregador. Comprei porque achei a capa verde bonita. E eu estou lendo a Bíblia do pregador, e ela traz alguns textos originais. E quando eu estou lendo na Bíblia do pregador a história do cego de Jericó, quando eu cheguei no versículo 51, que o escritor escreveu que o cego de Jericó disse que queria tornar a ver, eu fiquei curioso. Eu li o mesmo texto em Lucas. O evangelista Lucas escreveu sobre o milagre do cego de Jericó, e ele disse um pouquinho diferente, mas falando do mesmo assunto. Ele disse para Jesus, o cego de Jericó, nas palavras de Lucas, que ele queria que Jesus lhe restaurasse a visão. Ou seja, nada que vai ser restaurado é porque está perfeito. O que vai ser restaurado, um dia já teve perfeito. Quem está entendendo? Ninguém restaura algo que não está quebrado ou que não está estragado. Aí eu comecei, irmãos, a fazer algumas pesquisas, buscar subterfúgios teológicos, informações históricas sobre o que realmente aconteceu com o cego de Jericó. E a primeira coisa que eu descobri é que ele não nasceu cego. Ele não era cego de nascença. Vou provar para vocês, à luz dos fatos históricos. Ele disse para Jesus que queria tornar a ver, porque um dia ele enxergou. E eu comecei a buscar informações. Eu descobri uma coisa bem interessante, uma informação bem lógica dentro do assunto. E o comentarista, ele diz que o pai do Bartimeu, ele foi um general do exército de Israel por alguns anos.
E o tempo passou, a idade chegou, ele foi condecorado, foi para a reserva, foi jubilado, né? O tempo passou, a idade chegou, e ele não aceitava o que acontecia em Israel. Pastor Arinaldo, o que é que acontecia? Os publicanos, que eram constituídos pelos romanos para cobrarem os impostos aos judeus, oprimiu de forma veemente, com muita violência. A cobrança de impostos eram absurdas, e o Senhor Timeu não aceitava aquela situação, e ele começou a juntar um grupo de homens para tentar fazer justiça com as suas mãos. E é uma coisa que não funciona no reino de Deus em lugar nenhum. Ele consegue juntar um grupo de 300 homens, e o dinheiro que era arrecadado em Israel e levado para Roma, o dinheiro dos impostos, eram levados durante o mês, cobrados pelos publicanos, é levado para Roma esse dinheiro em carros. E agora o senhor Timeu com sua equipe começa a interceptar os carros de dinheiro, pegar o dinheiro e distribuir com os pobres e devolver alguns impostos. Logo as informações chegaram lá no imperador romano. Ele ofereceu uma recompensa para quem entregasse na mão dele Timeu e a sua família. E logo apareceu alguém que entregou. Os soldados romanos pegaram o senhor Timeu, a sua esposa e os seus filhos e levaram à presença do imperador romano. O historiador diz que o Nero, o imperador romano, ele tinha um punhal particular que tinha sido ganho de um amigo para suas atrocidades particular. E sabe o que é que ele faz com esse punhal? Primeiro ele mata o senhor Timeu, mata os irmãos de Bartimeu, mata a mãe, e por último ele deixa o Bartimeu vivo. E ele diz para ele: você, eu não vou lhe matar, mas eu vou arrancar os seus olhos, e vou mandar lhe dar uma capa com a esfinge do Império Romano. A capa era uma credencial para que ele pedisse esmolas em alguma das avenidas de qualquer cidade pertencente a Israel, que estava sobre a dominação do Império Romano. E o Nero estava dando uma mensagem, passando uma mensagem dizendo: ninguém mexe no dinheiro de Roma e fica impune. E assim, irmãos, Bartimeu começou a viver uma nova vida, pedindo esmola. Mas o problema não era só ele ter tido os olhos perfurados, furados, arrancados. O problema é que Bartimeu enfrentava mais duas situações. Primeiro, ele, além de estar cego, cantor Emerson Augusto, ele se tornou um mendigo e se tornou morador de uma cidade amaldiçoada. Está na Bíblia, pastor? Está? No livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, a Bíblia diz que Josué, ao conquistar Jericó, lança uma conjuração sobre aquela cidade. E ele diz: maldito seja o homem que reedificar a cidade de Jericó. Seja maldito o homem, se ele começar a reedificar, Deus vai matar 2 dos seus filhos. E a história nos diz em 1 Reis, a Bíblia informa os detalhes, capítulo 16, versículo 34. Quando fazia 500 anos que Josué tinha lançado essa conjuração, aparece no cenário da história um homem chamado Iel, o Betelita. Iel lá de Betel. Iel projeta reedificar Jericó, proibida por Deus. Ele tinha 2 filhos, o nome de um era Abirão, o do outro era Segube. No dia em que ele começou a reedificar a cidade, morre o seu primogênito. Mas mesmo assim ele não desistiu, reedificou a cidade. Quando terminou a cidade, morreu o seu segundo filho. Então a profecia de Josué se cumpriu. Os 2 foram mortos, os filhos de Iel. E agora a gente olha, irmãos, e a gente vê que Jericó se tornou um lugar terrível de se morar, uma cidade catastrófica, cheia de problemas. É tanto que segundo Reis, capítulo 2, quando
Eliseu assume o ministério profético no lugar de Elias. Os homens chegam para ele e dizem: a cidade de Jericó, a água não presta e tudo que a gente planta morre nesse lugar. Por quê? Porque havia uma maldição sobre a cidade de Jericó. Agora olha o problema de Bartimeu. Problema triplo: cego, mendigo e morador de uma cidade amaldiçoada. Eu vou correr aqui, vou até fechar a Bíblia para não roubar o tempo. Mas eu quero falar de um Deus proporcionador. Deus proporciona, quase não sai, viu? Uma coisa chamada oportunidade. Se você ler nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus entrando em várias cidades mais do que uma vez. Lá em Cafarnaum, Jesus fixou um tempo até de residência. Na aldeia de Betânia, lá onde moravam os seus amigos Marta, Maria e Lázaro, quando Jesus queria comer um cordeiro com ervas amargosas, ia lá para Betânia. Jesus esteve várias vezes em Tiro, em Sidom e em outras cidades. Agora, em Jericó, Jesus só teve uma única e exclusiva vez. Existe um provérbio chinês que diz que tem 3 coisas que não voltam atrás: uma palavra falada, uma flecha tirada e uma oportunidade perdida. Eu quero dizer para você que o Deus deste culto, que está movendo aqui desde o começo, é um Deus criador de oportunidade. Alguém um dia chegou para Bartimeu e disse assim: Bartimeu, sabe quem está passando hoje em Jericó? Ele disse: deve ser alguém muito importante, pelo barulho da cidade, que está tendo na cidade, pelo alvoroço. Deve ser, no mínimo, um representante do imperador romano. Alguém falou para ele: isso aí é fichinha. Quem está em Jericó hoje é mais importante do que um representante do imperador romano. O Bartimeu ficou meio invocado e falou assim: mas vem cá, então deve ser o sumo sacerdote lá de Jerusalém que resolveu vir pela primeira vez em Jericó, porque o sumo sacerdote não pisava em Jericó por causa da maldição. Disseram para ele: é bem mais importante do que o sumo sacerdote, a pessoa que está em Jericó. E aquilo mexeu com ele. Ele fez um olhar introspectivo, pensou e repensou, disse: pronto, se não é um representante do imperador romano, se não é o sumo sacerdote, a autoridade máxima do judaísmo, então deve ser o próprio imperador. Alguém disse para ele: você está por fora. Quem está em Jericó é mais importante do que o imperador, do que o sumo sacerdote, do que um representante do imperador. Bartimeu estava cego, mas não tinha perdido a memória. Ele se lembrou dos ensinamentos do seu pai, general do exército de Israel, que ensinou para ele sobre a lei, que ensinou para ele sobre as profecias, que falou para ele sobre a promessa do Messias. Quando ele foi informado que não era nenhum desses 3 personagens que eu citei, ele começou a gritar em alto e bom som. A Bíblia diz isso, que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, não tem uma única vez que alguém chamou Jesus de filho de Davi para Jesus não lhe dar a devida atenção. Agora, por quê? Porque quem chamava Jesus de filho de Davi era alguém que conhecia as escrituras, era alguém que sabia da promessa, e aquilo mexia com Jesus. Quando Bartimeu resolveu clamar por Jesus, logo vieram as oposições. Isso aqui é profético, é forte. Aguça o ouvido para o que eu vou falar. Você está com disponibilidade para buscar a Deus, eu sei disso muito bem. É por isso que tem tanta adversidade contra você. Mas não deixe que nada, absolutamente nada, roube a certeza do Cristo vivo que está dentro de você. Não deixe
deixe que crise, que problema, não deixe que nenhuma circunstância funesta ou caótica roube esta vontade que você tem de clamar, de buscar, de servir e de adorar o Deus da Bíblia. Quando alguém disse para Bartimeu: cala-te, que Jesus não tem tempo para você, Jesus está aqui só essa vez e tem coisa mais importante em Jericó. Sabe o que aconteceu? Bartimeu clamou cada vez mais. Segura aí que eu vou profetizar. Você vai sair mais forte daqui. Você vai sair mais perseverante desse culto. Você vai sair mais convicto desse culto. Você vai sair daqui dizendo: eu sei quem me chamou para a salvação. Eu sei quem me chamou para fazer a obra. Eu sei em quem eu tenho crido. Quem sabe em quem você tem crido? Levanta a mão e dá um glória. Se você não desistir de Jesus, fique tranquilo que Ele também não vai desistir de você. Tem hora que parece que Jesus virou as costas para você e não está nem aí. Isso é balela. Jesus está passando, Bartimeu está clamando, alguém está dizendo cala a boca. Resumindo, conjecturando, você mora numa cidade amaldiçoada, rapaz. Você é cego e mendigo. Esquece, acabou para você. Tem uma nova história chegando. Quando alguém estiver dizendo assim, quando alguém estiver pensando assim, Bartimeu não se intimidou com nada disso. Continuou clamando. Jesus parou e chamou 2 dos seus discípulos e disse para eles: vai lá e vai buscar o ceguinho que está clamando por mim. Os homens foram. Eu vou encerrar, eu tenho 2 minutos. Se prepara aí, ei. Chegaram para ele. Olha, quando Jesus manda, o que é que acontece? Bartimeu, tenha bom ânimo, se levante, tenha bom ânimo, que o mestre está ali chamando. Quem você está chamando, quem você gritou, está chamando você. Agora olha a revelação, segura aí. Bartimeu se levantou, jogou, pastor, jogou a sua capa. Eu vou até enfeitar aqui com esse paletó. Eu ia jogar no chão, mas a mulher está ali olhando. Tirou a capa, daí o meu paletó é a capa. É claro que a gente pode dizer que é a capa da religiosidade, não é, pastor? A mensagem evangelística pode ser, está dentro. Capa da incredulidade. Eu já falei em todo tipo de capa, mas eu cheguei à conclusão. Por que, Emerson Augusto, que Bartimeu resolveu tirar a capa? Lembra no início da mensagem que eu disse para vocês que o imperador romano lhe deu uma capa com a esfinge do Império Romano? A capa era simplesmente uma credencial autorizando ele a pedir esmola em qualquer lugar. Se ele chegasse no lugar para pedir esmola e não tivesse uma capa, ele estava correndo o risco de ser mandado embora daquele lugar e perder o direito de pedir esmola. Mas quando ele pegou a sua capa, filme isso aqui, cinegrafista. Quando ele pegou a sua capa, tirou dele, jogou lá de lado, ele estava dizendo assim: eu vou encontrar o Jesus da profecia. Ele vai restaurar a minha visão. Eu vou poder trabalhar. Eu vou poder ter uma vida normal. Eu não vou precisar mais de credencial para pedir esmola. Eu posso até continuar morando numa cidade amaldiçoada. Eu posso até enfrentar dificuldades, mas 2 coisas vão acontecer: eu não vou ser mais mendigo e eu não vou mais ser cego, porque eu vou falar com quem pode todas as coisas. Aleluia! Fique de pé com permissão do pastor. E quando ele chegou pertinho de Jesus, Jesus disse: e aí, o que é que você quer que eu faça com você? Jesus, eu quero simplesmente voltar a ver. Segura aí, que a palavra profética vai como uma flecha em você agora. Uma das especialidades de Deus é restaurar.
deixa eu repetir para você entender a revelação. Deus tem muitas especialidades, querida irmã que deu o testemunho, mas uma das especialidades de Deus é restaurar. E eu vou profetizar nesta santa tribuna que vai ter restauração. Vai ter restauração. Grita comigo: restauração, Jesus. Restauração, Jesus. Grita assim: restaura, Jesus. Restaura. Comece a pensar aí onde você quer que Deus restaure. Enquanto o Emerson canta, você vai pensando aí onde é que você quer que Deus restaure. Vai pensando aí onde é que você quer que Deus restaure. Tem alguém já entendendo? Preciso tanto de uma chance. Oh glória, oh glória. Sei que o chão não é o meu lugar. Esse Deus é Deus de oportunidade, pastor. Deus de restauração. Estou cansado desta solidão. Deixa eu ficar perto do cantor para sair bonito na foto. É por isso que eu te clamo. Amigo de quase 20 anos. É por isso que eu te espero, filho de Davi. Escute aí, ó. Glória! Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio. Vai ter restauração, vai ter restauração. Queria tanto vai ter restauração. aturar o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome como uma fé. Ele me atenderá e me colocará de pé. Dando chance para você aqui. Tem um pedido de oração aqui na Bíblia, nós vamos orar, mas eu quero orar por você. Pastor Wesley vai ter que começar o culto 6 horas nas outras quintas, porque vai ter uma fila de gente para dar testemunho nas quintas posteriores, porque Deus está trabalhando nessa casa. O dono do culto está nesse lugar. Deus está mexendo nas estruturas do inferno hoje. Tem algo novo de Deus acontecendo. Eu não sei se Deus usa uma caneta de prata ou de ouro, ou se escreve com o dedo, mas eu sei de uma coisa: Deus está escrevendo algo grande para alguém desse culto. Quem crê que Deus entrega a chave de milagre? O irmão estava no culto lá na Bahia. O irmão estava no culto lá na Bahia, pastor Wesley. E o pregador disse: Deus está me dizendo que eu faça um ato profético, que eu faça assim, jogue. Quando eu jogar, você vai pegar a chave do milagre. O irmão, quando estava lá embaixo, que o viu, o pastor dizer isso, ele se ajeitou todinho. Ele estava com um paletó xadrez, uma calça jeans, todo colorido, e um tênis conga. Estava daquele jeito. Mas quando o pregador disse que ia jogar profeticamente, ele se ajeitou todinho. Quando o pregador disse 1, 2, 3, vou jogar, e Deus vai entregar uma chave de vitória, ele pulou no meio de todo mundo e tá! Se tornou dono de uma rede de loja lá em Salvador, na Bahia. Deus ainda faz milagre. Segura assim as mãos estendidas para receber assim. Isso. Deus vai colocar na sua mão algo aqui agora. Aleluia. Deus, em nome de Jesus,
Eu ministro essa oração profética sobre esta pessoa que está de mãos estendidas, que entendeu que durante todo esse culto houve uma ação direta do Senhor para operar milagre. Em nome de Jesus, na qualidade de servo do Senhor, eu abençoo esta pessoa que está crendo no poder do nome de Jesus, que está mostrando para o Senhor em oração aonde ela quer que o Senhor restaure. Entrega o milagre em nome de Jesus. Obrigado, pastor Wesley. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou.